Então, apresentação. Importância da abordagem sistêmica. Bárbara Corazzague Baraldi, terapeuta sistêmica e fundadora da instituição Os Filhos da Tempestade, encontrou na abordagem sistêmica a chave para integrar suas experiências de vida e de conhecimento adquirido ao longo de sua carreira. A visão sistêmica permite entender como diferentes aspectos da vida estão interligados e como essa compreensão pode ser usada para promover o desenvolvimento pessoal e superar desafios. Ao estudar e aplicar essa abordagem, Bárbara foi capaz de organizar e equilibrar suas próprias potencialidades, aprimorando sua capacidade de atuar como terapeuta e de auxiliar as pessoas a reconhecerem e lidarem com suas questões internas de forma mais eficaz. Missão e propósito. Com formação inicial na área de humanas, Bárbara iniciou sua carreira no mercado de moda, onde atuou por 15 anos. No entanto, sua afinidade com o campo terapêutico a levou para a área filantrópica. Após se formar em magnetismo humano, psicossomática, epigenética e constelação familiar, ela se especializou no tratamento de comportamentos disfuncionais em jovens. Hoje, como terapeuta sistêmica, Bárbara trabalha ajudando as pessoas a entenderem que os seus desafios estão conectados a um propósito maior. Atuação profissional e filantrópica. Bárbara é proprietária da empresa Consciência e Vida, uma empresa de desenvolvimento humano que trabalha na capacitação de pessoas para uma postura sistêmica e inclusiva de pertencimento dentro de diversas áreas como a pedagogia sistêmica, direito sistêmico, onde conduz workshops de constelação familiar e outras terapias integrativas e formações. Sua empresa também sustenta o projeto Os Filhos da Tempestade, que oferece atendimentos terapêuticos gratuitos, focados na prevenção do suicídio e no apoio a jovens em situações de vulnerabilidade emocional. Para Bárbara, esse projeto é mais do que trabalho, é uma missão de vida. Eventos recentes e expansão. Em 2024, Bárbara liderou workshops em direito sistêmico em parceria com a OAB Apucarana e a Advocacia Ferracini, além de eventos de pedagogia sistêmica em parceria com o Colégio Evolução e de constelação familiar sistêmica, onde destacou a importância do equilíbrio em nossas vidas. Esses eventos demonstraram a versatilidade da postura sistêmica, que, quando aplicada de forma correta, funciona como uma poderosa ferramenta guia para o desenvolvimento e evolução, tanto a nível pessoal quanto profissional e empresarial. Metas e futuro. Continuar a desenvolver formações especializadas em áreas como saúde, direito e pedagogia, sempre aplicando abordagem sistêmica para promover uma visão mais ampla e humanista. Bárbara acredita que, ao adotar essa perspectiva, os profissionais podem lidar melhor com os seus desafios complexos do dia a dia, oferecendo soluções mais eficazes e empáticas. Seu objetivo é capacitar esses profissionais a compreenderem o ser humano em toda a sua complexidade, promovendo maior integração entre os diversos sistemas da vida pessoal e profissional. Para Bárbara, a missão é clara: quanto maior o desafio, maior o propósito de cada indivíduo. Seu trabalho visa ajudar as pessoas a reconhecerem esse potencial e a fluírem com confiança nos desafios que a vida apresenta. Então, tem aí um histórico, né, grande de trabalho. Eu acho que os Filhos da Tempestade tem muito a contribuir com isso tudo, né? E a gente vai ouvir um pouquinho, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada por, né, falando de uma forma sistêmica, por ter aberto esse campo de empatia para que a gente possa começar esse trabalho,
né? Eu vou fazer uma pequena reflexão para que todos também agora se sintam aqui agora, possam estar aqui nesse momento, centrados, né? Porque nós vamos falar de consciência, nós vamos falar de amor, de empatia, e é necessário estarmos aqui na integralidade nesse momento, né? Muito obrigada. Obrigada. Então, primeiro, né? Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui, por fazerem parte, né? E para a gente iniciar um pouquinho esse campo, eu quero fazer uma pequena dinâmica, né? Antes de iniciar. Antes de iniciar, a apresentação ela já fez, né? Antes de iniciar, eu quero fazer uma pequena dinâmica com todos aqui. E eu vou pedir para que vocês possam agora se centrar nesse momento, relaxar, respirar fundo, né? Para que a gente possa trazer o aqui e agora. Para quando eu iniciar, eu ter certeza que todos estão aqui realmente presentes na integralidade, né? Iniciando esse processo, eu digo para todos vocês, eu vejo vocês. Eu vejo vocês, eu vejo cada um, eu vejo cada pessoa que está aqui, né? E no seu todo, né? Nas suas dificuldades, né? Nas suas potencialidades, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. E que vocês possam agora, né, fechar um pouquinho os olhos para a gente iniciar essa reflexãozinha aí, para a gente abrir o campo, tá bom? Que bom que estão aqui, eu vejo vocês, fazendo parte dessa corrente de esperança, que pode provocar a mudança em muitos corações. Gostaria que todos estivessem disponíveis agora, nesse momento, em harmonia, respirando fundo, se centrando para o aqui e o agora. Porque atrás de cada educador existem muitas vidas. Uma criança, um jovem, enfim, e todo o seu sistema. Como eu vejo vocês, eu quero que vocês vejam também todos os alunos que vocês acabam trabalhando no dia a dia, todas as famílias, todas as pessoas que vocês se relacionam, né? Nas suas mais diversas dificuldades e potencialidades. E que vocês entendam a importância desse momento. Eu me coloco disponível, em harmonia, nesse momento, para trazer o meu melhor para vocês. Eu agradeço em alma por esse momento. Respirem, abram os olhos e vamos iniciar. Aqui ela já fez a apresentação, eu vou falar um pouquinho, né? Todo o desafio da postura sistêmica na minha vida faz parte dos Filhos da Tempestade, né? Há 3 anos atrás, resolvi fazer essa instituição, que é uma instituição que trabalha na prevenção do suicídio, com atendimentos terapêuticos gratuitos. Nós temos atendimentos online, nós trabalhamos por chamadas, nós temos atendimentos presenciais também, tá? E os desafios de trabalhar com essas crianças, de trabalhar com esses jovens, com essas famílias, foi o que me trouxe essa postura, foi o que me trouxe nesse lugar que hoje estou. Por isso que eu falo, né, que os Filhos da Tempestade, ele me trouxe a minha missão de alma, o meu propósito de vida, né? Não foi intencional, mas o amor me levou nesse lugar.
né? E hoje eu sou muito grata. Nós também, trabalhando nos equilíbrios de dar e receber, que nós vamos falar sobre isso, as nossas relações e o equilíbrio nas nossas relações, como estamos atuando na nossa família, como estamos atuando na nossa vida profissional, né? Como está o equilíbrio das nossas relações. Então, quando a gente fala desse equilíbrio, hoje eu sou muito grata de estar aqui, porque eu sinto que eu estou no equilíbrio das minhas relações. Eu estou devolvendo para as minhas raízes o que eu também peguei das minhas raízes, né? E isso é educação. Né? Porque o trabalho de vocês é isso, vocês plantam, né? Para que aquilo possa ser devolvido para o sistema. Né? Vocês fazem, vocês levam a educação para que aquele aluno, para que aquela criança possa devolver para a sociedade, vir como educador, como um advogado, seja aonde for. Né? Então, isso é uma troca, existe um equilíbrio, né? E a importância desse lugar. Tá? Aqui é um pouquinho dos trabalhos que já foram feitos, né? Aqui dentro da OAB. Aqui a gente falou um pouquinho do direito sistêmico, porque tudo está interligado. Tudo está interligado. A educação, o direito, né? As leis, elas também podem proporcionar o pertencimento ou a exclusão. E quando nós falamos de suicídio, nós falamos de exclusão. Né? Então, o suicídio, antes dele acontecer, existe um processo de exclusão. E esse processo de exclusão está nas instituições. Por isso a importância das instituições, né? Está dentro dos sistemas que cerceiam aquele indivíduo. Né? Então, como que você fala isso? Como é que a gente vai ver isso? Porque o indivíduo, ele nasce, se ele não tem o pertencimento na família, ele tem que ser acolhido pelas instituições. Se ele não tem o acolhimento nas instituições, como é que vai ser o acolhimento desse indivíduo? Como é que ele vai para a vida? Como é que ele vai pertencer, tá? E aí, quando a gente fala de exclusão e de suicídio, nós temos que falar de todos os processos, porque a gente tem questões de vício, droga, violência, tá? Tudo isso é um olhar para a morte dentro do olhar consciencial. Tá? Então, quando eu falo de suicídio, nós não estamos falando só do ato. O ato do suicídio que ocorre invariavelmente, que hoje é o 4º lugar de morte, visto dados da OMS, quer dizer, altíssimos, idade de 15 a 25 anos, não é divulgado as mortes por suicídios, porque é proibido a imprensa falar. Tá? Então, existe um tabu aí. Um tabu mundial desse lugar. Mas quando nós deixamos de olhar para esse lugar, nós deixamos de olhar para a vida. Tá? Então, quando eu falo do suicídio e trago um olhar para a vida, é porque nós precisamos olhar para a vida. Por que que essas vidas se foram? Porque só olhando para a complexidade que está atrás da morte é que nós vamos entender a vida e conseguir trazer a vida. Então, não adianta a sociedade trazer tabus que vêm dentro de crenças limitantes que foram implementadas, né, dentro de instituições, das mais variadas, né, para que isso não fosse olhado. Isso é mal, isso é ruim, isso é uma... o indivíduo que tem essa questão é excluído. Né? Então, a gente tem que olhar, porque quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de conhecimento, a gente tem que olhar, a gente tem que entender, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar. E não é excluindo que a gente vai entender esse processo e fazer com que ele diminua, fazer com que ele acabe. Né? Por que que os dados da OMS hoje falam como 4º lugar de mortes? 4º lugar, gente, mundialmente. É muita. Idade, 15, 25 anos. Por que tão jovem? Né? Porque não está conseguindo pertencer. Né?
o que acontece? As instituições não estão conseguindo trazer o pertencimento. E o porquê que as instituições não estão conseguindo trazer o pertencimento? Porque está faltando a postura sistêmica para os profissionais, tá? Que é a postura de acolhimento e de empatia. Um profissional que vai para a sua instituição trabalhar e também não está na sua integralidade, também está com as suas dificuldades de pertencimento dentro da família, com processos de exclusão, com processos de problemas com o filho, com o marido, tal, também acaba que não consegue ir na sua integralidade, porque as suas relações também está ali, está falha. Né? Então, quando a gente fala de postura sistêmica, nós falamos da postura em nós, o que nós estamos fazendo por nós, né? No nosso lugar. Então, é a importância do seu lugar aonde você está, a importância que você tem para você mesmo, como pessoa, como indivíduo, que vai proporcionar esse lugar aí de acolhimento para o outro, tá? Aqui, gente, quando a gente começa a falar de pedagogia sistêmica, agora eu já falei bastante de suicídio, né? Vamos entrar aqui. Quando a gente começa a falar de pedagogia sistêmica, a gente começa a ver o desafio, tá? A pedagogia sistêmica não é nova. Tudo que você pesquisa, que você busca, que você lê, tem diversos livros, ela já é conhecida mundialmente, tá? Quem trouxe essa abordagem foi Bert Helling, que é um psicoterapeuta alemão. Ele se especializou em várias áreas terapêuticas, tá? Psicanálise, terapia primal, gestalt terapia, tá? Ele tem diversos livros, ele deve ter uns 300 livros publicados em várias línguas, tá? E ele fala da abordagem sistêmica em todas as áreas, direito, ele fala pedagógico e é muito trabalhado na saúde, até para a cura do câncer, tá? Hoje tem terapeutas especializados nessa área, né? Eu tive o prazer de conhecer um que mora em Portugal, que é um alemão, que trabalhou com o Bert Helling, né? E eu até chegando em Portugal, eu vou estar num trabalho dele, que ele só trabalha com a cura do câncer. Ele viaja o mundo inteiro para trabalhar os seus workshops. Então, gente, é um assunto que não é novo, é um assunto que vem, é a nova era, é a educação do século XXI. Mas para a educação do século XXI, nós temos que estar prontos. Nós temos que correr atrás, né? Não é teoria, né? A teoria está pronta, mas como é que a gente está trazendo esse aprendizado para nós, tá? Então, eu falo que o Ministério da Educação tem proposto, desde 2005, implementar a pedagogia sistêmica. E por que não conseguiu implementar? Porque quando você entra lá, você acha a teoria, lindo, tal político trouxe essa teoria, tal político trouxe aquela teoria. Mas cadê a implementação? Escolas, vou lá buscar. Não tem. Quer dizer, a teoria existe, mas e a prática? Qual a escola modelo hoje com essa postura? Né? Qual a cidade, qual o município, qual o estado? Não tem. Por quê? Porque quando a gente fala de postura sistêmica, a gente tem que começar, para ir para a pedagogia, em nós. O profissional da área pedagógica tem que estar pronto. Ele tem que trabalhar ele para poder atuar no campo. Porque como é que você vai fazer uma coisa que você não aplica em você? É a mesma coisa, né? Quando você fala assim, olha, toma leite, eu não tomo leite. Leite é bom, mas eu não, né? Então não dá. Então a gente tem que fazer um trabalho de postura, tá? Aqui, né, a experiência nacional, ela é virtualmente ainda muito escassa, como eu expliquei, né, até o momento,
não houve nenhuma grande investida para levar esse trabalho adiante na escala social, tá? Porque precisa querer. É um trabalho, né? E a gente vai mostrar o porquê. É uma abordagem filosófica, né? Tratando-se de uma abordagem filosófica, em primeiro plano, a pedagogia sistêmica não é, na verdade, uma metodologia em si, tá? Ela tem um método, mas ela não é uma metodologia, vocês vão entender, tá? Ela mostra como muitas das intervenções desenhadas para solucionar problemas nas relações, na relação escola-aluno, família, falham devido ao desconhecimento das leis inconscientes que governam o grupo familiar. Tá? Então, esse lugar das leis inconscientes que governam os grupos familiares e outros grupos, que é a instituição, né? É muito a abordagem que foi trabalhada por toda a história das terapias, né? Por toda, já começou com Freud lá, né? Da psicanálise, o id, o ego, o superego. Quando nós falamos de inconsciente, tá? Nós estamos falando da psique humana. Então, por que quando a gente fala de educação e lidar com pessoas, lidar com dificuldades, com desafios, nós não vamos olhar para a psique? Não seria muito mais fácil se a gente consegue entender o que se passa naquele sistema? Né? Por exemplo, a Disselene está aqui. Disselene, você tem desafios. Não seria muito mais fácil, às vezes, você ver os pais ali trazendo aquele desafio para você, ou os diretores, né? Trazendo aquele desafio, mas atrás daquele desafio você conseguisse entender todos esses sistemas que se interrelacionam e como você pode solucionar ele? Consegue perceber? Porque a postura sistêmica, ela traz a visão do todo. Como é a visão do todo? Foi o que eu falei. Eu vejo vocês aqui hoje. Né? Porque atrás de vocês não tem só a Disselene. Ela tem o sistema cultural dela, ela tem o sistema institucional dela, familiar e social. Esse sistema todo dela, junto, formou o quê? Então, existe um sistema de crença que foi construído através das inter-relações de outros sistemas, tá? E aí, esse sistema de crença dela que foi construído traz exatamente como ela vê o mundo. Qual a perspectiva de mundo dela? Como é que ela enxerga o mundo? Como ela entende o mundo? Como que ela acredita o que é certo, o que é errado? As questões de julgamento, que às vezes a gente traz por questões de religião, por questões de família, né? Por exemplo, aquelas crendices, olha, não faz isso que vai acontecer aquilo, né? E a gente sabe que aquilo é uma crendice, que aquilo não é isso. Mas a gente ri, acaba até fazendo igual, porque a mãe falou, a avó falou, né? E a gente fala, é isso mesmo, né? Então, a gente vai construindo esse lugar de sistema de crença, tá? Quando a gente fala de pedagogia sistêmica e fala de olhar para o todo, de postura, e falamos de construir essa postura em nós, nós começamos aí. Como que está a minha postura? Como são minhas crenças? Como foi construído o meu lugar, eu, né? Como foi a questão cultural, institucional, familiar, né? Social? Como é que foi? Como é que estão as minhas crenças? Será que eu tenho muitas crenças limitantes ou não? Então, quando a gente vai para um desafio, que o slide primeiro, que é o desafio da educação, né, do Ministério da Educação, eu comecei com esse slide, por quê? Porque quando a gente fala de desafio, a gente tem que olhar aqui, ó. Porque nesse lugar,
às vezes, tem crenças limitantes que não nos deixam vencer os desafios. Tá? Então, para que a gente possa vencer os desafios, não só nessa área profissional de vocês, que a gente está falando aqui hoje, a gente também tem que trabalhar esse lugar, mas em outras áreas, como na área familiar. Quais são as dificuldades que você está enfrentando hoje dentro do seu sistema familiar? Será que as dificuldades que você enfrenta hoje no seu sistema familiar não está relacionado a isso aqui? Será que a perspectiva do seu olhar não está distorcida? Consegue perceber? Será que é você ou o outro? Então, nós vamos trazer aqui esse lugar, tá? Os sistemas como família, comunidade, sistema escolar, não existe isoladamente. Por isso eu trouxe ali aquela questão. Não adianta você querer ver o aluno, somente o aluno que está ali. É como você olhar para o quadro e só ver uma parte do quadro. Você vai para uma obra de arte, olha para a obra de arte e vê só uma partezinha da obra de arte. Você vai entender a obra? Não. Você, para entender a obra, você tem que olhar o quadro inteiro. Né? Então, todos os envolvidos, pais, aluno, direção, coordenação, administração, equipe técnica, equipe da cozinha, limpeza, apoio, entre outros, fazem parte dessa complexa rede de conexão. Tá? Por quê? Pertencimento. E o pertencimento, ele tem que começar nas raízes. Então, a postura sistêmica, ela é inclusiva em tudo. Em tudo você tem que ser inclusivo. Eu incluo as pessoas, eu não excluo, eu incluo. Eu trago as pessoas para pertencer e para fazer parte a partir do momento que eu começo a trabalhar a postura sistêmica em mim. Tá? Na escola, encontramos uma variedade de sistemas, subsistemas, que se influenciam mutualmente. Tá? Então, compreender a pedagogia sistêmica requer adotar um novo olhar que considere essa interconexão dinâmica entre todos os elementos. Então, aqui ficou bem claro do todo, né? Nós já falamos de sistema, definição de sistema, como esses sistemas se interrelacionam entre eles, tá? E o pensamento básico sistêmico se baseia no princípio de que o todo é maior do que as simples somas de suas partes. Cada parte só pode ser verdadeiramente compreendida quando vista dentro do contexto do todo. Né? Qualquer alteração em uma parte do sistema terá impacto e alterará todas as outras partes, refletindo a interdependência e a dinâmica complexa entre os elementos do sistema. Gente, quando a gente falta com a parte que nos cabe, nós vamos fazer o quê? O que acontece? O sistema sente como um todo. O sistema não vai sentir só a parte que nós faltamos. O sistema vai sentir como um todo. Então, dentro da família, se tem uma falta, vai desorganizar todo o sistema familiar. Dentro da área profissional, se tem uma falta, vai desorganizar todo o sistema profissional, toda a instituição. Né? Então, só que o que a gente fala aí dessas trocas, tá? O que a gente fala? Quando existe esse lugar, cada pessoa dentro da postura sistêmica, ela tem que entender que quando ela falta com a parte que lhe cabe, quando ela não consegue trazer para si, assumir para si a parte que lhe cabe, seja ela boa, seja ela ruim, né? O que vai acontecer?
a pessoa não evolui, a pessoa não cresce. Porque nós só crescemos quando nós assumimos a parte que nos cabe. Eu errei, eu tenho essas limitações, eu também trago elas do meu sistema, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu achei que era certo, foi assim que eu achei que eu iria pertencer ao meu local. Então, eu tenho que assumir para trabalhar. Lembra aquela crença que a gente falou lá, das crenças limitantes? Para trabalhar aquele lugar, eu tenho que assumir essa parte em mim. Né? Não adianta escamotear o percurso, como diz o Freud. Né? Escamotear o percurso infantiliza o sujeito. Freud tem essa frase e é maravilhosa. Porque enquanto nós não assumimos a parte que nos cabe, tá? Porque todos nós temos defeitos, temos qualidades, né? Nós não conseguimos adultecer. O que é esse adultecer? Adultecer psiquicamente, gente. Nós estamos vindo, obrigada, Gabi, para uma sociedade cada vez mais infantilizada. Vocês sabem do que eu estou falando, porque a posição de vocês exige esse conhecimento, né? Nós estamos vindo de uma sociedade infantilizada, onde eu não assumo a parte que me cabe e jogo para o outro. E sou a vítima. Eu sou vítima da família, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima da instituição, eu sou a vítima. A sociedade tem que me sustentar, o governo tem que me sustentar, porque eu sou um coitado. Tá? Aonde é que está esse lugar? Se todos temos a mesma potencialidade em nós, igual, todos nascemos com as mesmas capacidades e potencialidades. Por que é que uns conseguem e outros não? Né? Então, nós vamos olhando esse lugar, tá? Quando o passado é respeitado, como é e como foi, sem que ele venha a ser enaltecido ou diminuído, então o passado servirá ao futuro de bom grado. E o que é essa frase que o Bert Helling traz para a gente, tá? A importância das nossas raízes. Né? Por que isso? Porque quando nós honramos o passado que nós temos, seja ele qual for, tá? Eu trabalho em atuação, às vezes, com pessoas que não têm pai, que não teve mãe, que vêm de uma casa de acolhimento. Tá? Eu tenho um amigo que trabalha com um projeto em Portugal, que ele apoia esses jovens que com 18 são colocados para fora da instituição. Tá? E aí você fala assim, tá, mas como é que fica esse lugar? Né? Porque a gente está falando aqui, tem a família, tem o pai e a mãe, ok? Mas e aquele jovem que não tem o pai e a mãe? Como fica esse lugar? Que foi abandonado, que foi negligenciado, que foi abusado. Como é que fica esse lugar, tá? Esse lugar é um lugar de força para Bert Helling e não um lugar de fraqueza. A postura sistêmica, ela usa todos os desafios para os propósitos. E por isso, no final da minha apresentação, a Gabi falou, quanto maior o desafio, maior o propósito do indivíduo. Tá? Porém, para onde esse indivíduo está olhando e como a sociedade está direcionando esse indivíduo? Como é que as instituições estão direcionando esse indivíduo? Como o professor está atuando nesse lugar? Como o educador está se colocando nesse lugar? Será que ele também não está vitimizando? Tadinho. Ai, a mãe e o pai é difícil. Ai, tadinho. Ai, vem cá, a tia vai te dar uma balinha. Ah, vem cá, eu vou te dar um pirulito. Como é que está atuando?
Ou você está dizendo, está tudo bem, eu vejo sua mãe, seu pai em você, força, o melhor que seu pai tem e sua mãe tem, eles te deram, que foi a vida. E isso importa. Tá? Então, esse lugar que a gente possa trabalhar em nós agora, quem não tomou a vida do pai e da mãe e tem questões aí, que use esse momento agora, né, para tomar a vida do pai e da mãe, tá? Seja da forma que eles foram, não importa, o melhor que eles tinham, eles te deram, é a vida. Você pôde viver, estar aqui agora, porque a vida lhe chegou através deles. E esse é o lugar de força. Percebe como esse é um lugar de força? Qual é melhor? O da vitimização? Ai, coitadinho. Ou o de força? A vida lhe chegou. Todas as oportunidades estão para você. Todas. Né? A gente tem uma frase no nosso grupo lá, que a gente fala assim, o que é sorte? O que é sorte? A sorte, ela não existe. O que existe são duas coisas. Oportunidade, que está disponível para todos nós, das mais infinitas, de um médico especialista a um auxiliar de limpeza, qual você quiser, seja honrado nesse lugar, faça o seu melhor. Então, todas estão disponíveis. Agora, qual o seu preparo? Como é que você está se preparando para agarrar essa oportunidade? Então, é sempre isso, a sorte não existe, o que existe é a oportunidade mais preparo. Oportunidade mais preparo. Eu me preparo todos os dias para o meu melhor. Eu não me preparo na hora que eu preciso para o meu melhor. Isso eu acho que é importante, então vou fazer o meu melhor. Não. Eu me preparo todos os dias para o meu melhor. O melhor que eu posso dar dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas potencialidades, porque nós não somos perfeitos, mas aí a gente vai começar a ir para a vida e olhar para frente. Tá? Então, a gente vai falando desse lugar. Gente, vocês estão percebendo que eu fujo um pouco, porque eu quero trazer a postura para vocês, tá? Eu quero trazer a postura, porque a postura está relacionada ao que a gente está falando da pedagogia sistêmica, então não estranhe. Né? A pedagogia sistêmica na educação está em perceber que antes de implementar uma teoria é necessário incorporar a postura, tá? Então, depende da tomada de consciência do próprio profissional a vivenciar essa postura, a incorporar em sua consciência, tornando-se um processo inato nas relações entre os sistemas. O que seria um processo inato? Eu pesquiso muito sobre postura sistêmica e pedagogia sistêmica, leio muito sobre isso. E eu achei um relato na internet que eu até vou trazer aqui, que eu falei interessantíssimo para ser utilizado como exemplo, tá? Uma professora universitária entrou numa formação de pedagogia sistêmica de 1 ano por um grupo, tá? No interior de São Paulo, e ela amou. Ela achou maravilhoso, ela saiu de lá assim, ela falou, aquilo mudou minha vida, foi maravilhoso. Só que quando ela foi para dar aula na turma da universidade, o que acontecia? Ela ficava todo dia preocupada, eu quero implementar o que eu aprendi. Eu quero implementar nesses alunos o que eu aprendi. É tão bonito o que eu aprendi, eu quero implementar. E ela foi levando aquela turma. Sempre com essa preocupação, eu quero implementar. Será que eu estou conseguindo? Será que eu não estou conseguindo? Eu quero implementar, tá? E ela, às vezes, ficava chateada, porque ela achava que ela não estava conseguindo implementar a postura na pedagogia ali, né? Frente àqueles alunos no dia a dia. Só que quando chegou na formatura,
ela recebeu o prêmio de melhor professora da turma. E aí, o que ela falou? Naquele dia, eu entendi que é pedagogia sistêmica. Porque é um processo inato. Você vê? Eu achei tão forte que ela falou, porque eu estava preocupada se eu estava fazendo, eu estava preocupada se eu estava aplicando, eu estava preocupada se aquilo estava sendo atuante, né? Mas eu não tinha essa certeza, tá? E aí, ali a confirmação. Por quê? Porque, na verdade, é um lugar inato, é um lugar inconsciente, como a gente falou do Bert Hellinger, que a gente vai trabalhar, né? Então, às vezes, fica difícil perceber na consciência esse lugar. Por isso que a gente fala tanto da postura, tá? E aqui, o consciente e o inconsciente. Gabi, nós tínhamos falado que ia parar 1 horinha, se hora que for você fala, porque senão eu vou embora. Deixa eu beber uma aguinha, gente. Aqui nós vamos falando do processo, né, do Freud, que a gente já falou, do nosso amigo Freud, né, que foi o desbravador aí, né, e trazer esse lugar do que é consciente e inconsciente em nós, tá? Gente, olha esse iceberg e percebam, olha, 80% é inconsciente. 80% é inconsciente. Você acha que o que determina as nossas ações é o que está aqui ou é o que está aqui? O que determina as nossas ações é o que está aqui. E aqui, gente, está tudo aquilo que a gente já conversou. Está o sistema familiar, está o sistema institucional, está tudo, tudo. O certo, o errado, o que você quer, o que você não quer, tá? Então, aqui está tudo. Aqui é o pré-consciente e aqui é o consciente, tá? Por que eu trouxe esse iceberg aqui? Para a gente poder entender como que faz para a gente poder chegar nessa postura sistêmica. E como é que faz para a gente chegar na pedagogia sistêmica? Por que a pedagogia sistêmica é um desafio? Olha o desafio, gente. Por que ela é um desafio? Porque ela tem que ser trabalhada aqui, ó, consciência sistêmica, tá? Para depois vir a postura no pré-consciente, para depois vir a pedagogia. Como é profundo esse lugar que a gente falou agora? Mas é um lugar profundo que promove vida, que promove esperança, que promove harmonia, que promove empatia, que promove acolhimento, que promove inclusão social, né? E o que é a inclusão social que eu falei no início? É salvar vidas, tá? Então, aqui vocês vão ver aqui, para a postura sistêmica e a pedagogia sistêmica, é necessário mexer no fundo das águas, para que o que está no fundo possa subir à superfície e ser depurado. O que precisa ser depurado no nosso inconsciente? O que precisa ser trabalhado? O que a gente precisa trazer para cima, olhar e falar, eu reconheço isso em mim, isso faz parte de mim, eu achei que era o certo assim, agora eu vejo que pode ser diferente. Agora eu entendo que eu posso ter uma postura diferente nesse lugar. Eu posso agir de forma diferente, eu posso falar de forma diferente. É difícil? É. Mas é possível? É possível. Tá? Essa perspectiva ampliada ressalta a importância de considerar as implicações sociais, familiares e de saúde ao lidar com questões pedagógicas, tá? Por quê? Porque quando você
já desbravou o labirinto? Você vai pegar na mão e vai levar outros com você. Você já descobriu o caminho, tá? Então, isso é legal. Você nessa postura é legal porque você já fala, não, é direita, esquerda, vai. Ah, tá doendo? Dói mesmo, mas você vai conseguir. É assim, é o processo, tá? Por quê? Porque, gente, é engraçado, quando a gente começa a trabalhar essa questão de crenças, tá? Quando a gente começa a olhar para esse lugar, que é desbravar esse inconsciente que nos traz questões limitantes, né? Questões de exclusão social, tá? Questões de pertencimento. Quando a gente consegue desbravar esse lugar, a gente vai conseguindo pertencer, olhar de cima e conseguir ir para algo maior. A gente consegue, porque você já não se prende nos emaranhados das pessoas. Consegue perceber? Você não fica dependente do olhar do outro. Tá? Nós precisamos de validação. Todos nós somos assim. Eu só pertenço se o outro me validar. Se o outro não validar, eu não pertenço. Eu fico mal, eu não quero mais fazer aquilo. Gente, eu me pus disponível a fazer o meu melhor. Se gostaram, eu vou ficar muito feliz. Se tiver pessoas que não gostaram, tudo bem. Eu estou fazendo o meu melhor, o que eu posso, o que eu alcanço hoje. Amanhã pode ser que eu alcance algo maior, mas agora é o que eu consigo. Para mim está tudo bem, eu estou em paz comigo mesma. Né? Então, esse lugar é importante vocês conquistarem também, né? Ou já devem ter conquistado, né? Não quero, né? Mas é um lugar que a gente tem que estar sempre trabalhando, porque quando a gente não tem o olhar dos nossos pais na infância, a gente cria um arquétipo, né? Cria uma capa, uma couraça de necessidade de validação, de necessidade de olhar. Tá? Aí a gente fica sempre criando situações no trabalho, é aquela pessoa difícil no trabalho, que daí todo mundo fala, ai, de novo a fulana com essa história, tá? Porque ela quer ser olhada, tá? E a criança, a mesma coisa. Então, nós vamos falar das crianças que reivindicam o seu lugar, mas também temos o profissional que reivindica o seu lugar, que é difícil, que é desafiador. Né? Nós também temos, tá? Então, quando a gente começa a olhar para um lugar, a gente pode olhar para todos. Então, voltando para esse lugar, o objetivo de hoje é trazer para vocês esse lugar de postura sistêmica, para que vocês possam perceber, tá? E entender a importância, né, desse lugar, porque a ideia é da gente estar trabalhando uma formação para vocês. Uma formação online, tá? Onde vocês vão poder acessar na casa de vocês, tá? Mas já aviso que a formação online nossa, a gente exige o pertencimento, tá? Vocês já vão ter que entrar na formação online na postura sistêmica. Aí fala assim, ai, ela é ruim, porque ela tirou as aulas que estavam lá, ela falou que ia deixar as aulas e tirou, eu só assisti 3. Você tem tempo para assistir aula, você tem toda a formação nossa dentro da postura sistêmica, porque você tem que aprender a postura sistêmica. Então, a formação é dentro da postura sistêmica, que é dentro das leis do amor, tá? Das ordens do amor e dentro das ordens de ajuda. O profissional, ele tem que ter a questão da ordem da ajuda, gente. O que é a ordem de ajuda? Eu não posso ser pai do aluno, posso ser mãe, não posso ser tia, tá? Eu sou a professora, eu sou a diretora, eu sou a coordenadora. Eu tenho meu lugar de hierarquia e esse lugar é importante. Nós não estamos falando de postura? Tá?
Então, quando a gente vai falar de escola, de pedagogia, nós temos que trabalhar o nosso lugar no familiar, de hierarquia, de pertencimento, de equilíbrio, para poder levar esse lugar de respeito, de hierarquia, de pertencimento, de equilíbrio para as nossas relações. Relações familiares, relações sociais, relações institucionais, profissionais e assim por diante. Porque isso está inato em você, tá? Né? Então, já começa a trabalhar esse lugar, tá? Dentro das ordens do amor, Bert Helling fala muito dessas 3 leis sistêmicas, tá? Antes de eu falar dessas 3 leis sistêmicas, eu também vou responder uma pergunta do meu pai. Eu adoro responder, que você parou para o café, né? Aí você já vai sentindo o campo, vendo as dúvidas, né? Então, o que meu pai me perguntou? Da ancestralidade, tá? O que tem a ver com a ancestralidade? A postura da pedagogia sistêmica, a postura sistêmica, a pedagogia sistêmica. O que ela tem a ver com a ancestralidade? Lembra que a gente colocou aquele slide lá de quando o passado é respeitado? Tá? O que isso tem a ver, gente? Tem a ver com a força das suas raízes. Tá? A força das minhas raízes está aqui hoje, meu pai e a minha mãe, a representação da força das minhas raízes, que é quem eu sou hoje. Tá? E atrás do meu pai e da minha mãe tem um monte, né? Para eu estar aqui, quantas gerações vieram? Quantas gerações vieram, trabalharam o seu sistema inconsciente, lembra do iceberg? Trabalharam, né? Conseguiram. O que é legal aqui que eu vou trazer para vocês? Como que a gente, nós vamos falar de pertencimento, tá? Por que a gente tem dificuldade de romper as nossas crenças limitantes? Por quê, gente? Vamos lá, quando a gente faz o workshop de abundância, todo mundo quer saber, como é que eu fico rico? Por que eu não fico rico? Todo mundo fica rico, eu não fico rico, eu quero ganhar dinheiro, né? Porque o pessoal sempre olha por dinheiro, né? Mas o dinheiro é uma consequência de um estado de integralidade, tá? O dinheiro é uma consequência de um estado de integralidade. O dinheiro é uma consequência de uma postura sistêmica. Eu estou na integralidade, eu faço o meu melhor, eu me preparo, eu agarro as oportunidades e o que acontece? Eu tenho uma vida abundante, eu tenho uma vida próspera. Eu dou para o universo e o universo me dá em dobro. Eu falto para o universo me tira em dobro. Tá? Então, esse lugar é interessante. E aí, quando a gente vai olhar aqui para as raízes, tá? A gente vai falar de pertencimento. Quando eu tenho dificuldade de tomar as raízes do pai e da mãe, eu fico olhando para o amor que adoece, que é o Bert Helling fala. Eu não olho para o lugar de força, eu olho para o lugar de falta. No lugar de falta, você está na vitimização. Minha mãe não foi tão boa, meu pai não foi tão bom. Meu pai tinha problemas com álcool, minha mãe tinha questões com não sei o quê, entendeu? Você está nesse lugar. E o que acontece com o inconsciente desse indivíduo adulto já, tá? Lembra lá do Freud que a gente falou, da infantilização? O que acontece com esse indivíduo adulto? Ele fica inconscientemente olhando para a família. Tá? Minha família está aqui, eu estou olhando para a família. Se eu não tomar a raiz dessa família, eu não consigo olhar para a vida. Eu preciso olhar para a família, agradecer, ser grato pela vida que eu recebi de todos os meus ancestrais.
Tudo que eles fizeram, pensa gente, né? Hoje a gente é mãe, tem fralda descartável, tem ferro de passar, máquina de lavar. Pensa lá atrás. As mães lá atrás, que não tinha nada disso. Tudo que elas fizeram, né? E foram passando e vieram. E hoje nós estamos aqui. Então, que a gente possa honrar. Quando a gente honra esse lugar, a gente passa a pertencer, tá? Então, eu passo a pertencer o quê? À sociedade. Porque se eu não honro o lugar, eu fico olhando, ai mãe, por que você não foi melhor para mim? Tá? Você tem consciência disso? Não. Às vezes não. Às vezes você só tem uma questão ali com a sua mãe que você não sabe o que é. Você fica meio irritada. Às vezes você só tem algumas coisas ali que aquilo vem para a superfície que você não sabe o que é, mas está ligado a algo que você acha que podia ter sido diferente, tá? E nós também temos as questões com os nossos pais iguais. Quando nós vamos para uma postura sistêmica, nós temos que entender que nós aceitamos, tomamos a vida deles, tá? Com força, tomamos, aceitamos, eu tomo a vida. Porque eu com a vida, eu posso ser mais. Então, quer dizer, pai e mãe, eu sou você, eu sou meu pai, eu sou minha mãe, mas eu sou mais. Eu sou mais. Eu olho para a vida. Eu não olho para a falta. Eu olho para a vida. Eu sou mais. Eu vou honrar a vida que recebi. Como? Indo para a vida. Por que eu voltei para isso, gente? Porque é importante para vocês poderem trazer isso para os alunos, trazerem para a equipe de vocês, né? Quando vocês sentirem a vitimização, a exclusão, vocês com esse olhar, vocês vão poder incluir, né? Como é que faz Dia dos Pais, aquelas crianças que não têm pais, com uma pedagogia sistêmica? Como é que faz? Ai, tadinho, ele não tem pai, né? Vamos fazer atividade, mas vamos trazer essa criança para fazer uma atividade diferente, a gente dá uma balinha para ele, né? Para ele não ficar chateado. O que você está fazendo como profissional nesse lugar? Você está reforçando o lugar de fraqueza dele. Você está reforçando. Porque ele vai acreditar que, porque falta esse lugar para ele, ele recebe recompensa. E aí ele vai para a vida como? Como é que ele vai para a vida? Sempre no lugar de vitimização, que tem que receber algo. Ele vai para a vida, Freud fala, né? Ele vai mamar da vida. Freud fala, né? Mamar da vida. Só quer mamar, só. Venha a nós. Venha a nós, me dá. Eu quero, mas eu não dou. Porque eu sou o coitadinho. Tá? Então, esse lugar é importante a gente olhar. Quando acontecer isso, você... eu não posso fazer porque eu não tenho pai. Você tem pai, sim. Eu vejo o seu pai em você. Senta e vamos fazer seu pai. Mas como? Eu nunca vivi o pai. Então, ele é igual a você. Você é 50% do seu pai. Vamos desenhar você. E atrás a gente faz uma borda do seu pai, uma borda do seu avô, uma borda do seu bisavô, uma borda do seu tataravô. Tem tudo isso? Claro que você tem tudo isso. A vida não chegou até você? Como é que a vida chegou até você? Olha a diferença, gente. Você está dando para esse indivíduo um lugar de força. Consegue perceber? E você ainda vai dizer para ele, olha, tá vendo tudo que vem atrás de você? Se você for para a vida também, com força, você também vai construir esse lugar. Você está fazendo parte. Você está honrando tudo que veio atrás, mesmo que você não conheceu, mesmo que você não saiba quem é. Esse trabalho é muito feito em instituição, tá? Hoje. Tá? Por quê? Porque quem vive em instituição
tem grave questões, né? Depois, para ir para a vida, tá? Muita dificuldade de pertencimento, tá? Então, nós vamos voltar aqui. Quando a gente fala das leis da ordem do amor, hierarquia, pertencimento, tá? E a inclusão, já falei tudo agora, né? Já expliquei, acho que foi de uma forma mais, né? Mas a hierarquia refere-se à ordem, precedência e respeito dentro da família, reconhecendo as diferentes funções, responsabilidades de cada membro, tá? O pertencimento destaca a importância de cada indivíduo se sentir parte integral da família, sem exclusões ou marginalizações. E a inclusão é o equilíbrio, tá? Entre dar e receber. Envolve o reconhecimento, a aceitação de todos os membros da família, independente das diferenças ou desafios. Tá? Por quê, gente? Quando nós excluímos um membro da família, um membro dessa geração vai vir para honrar esse excluído inconscientemente. Isso é a ciência que fala, não sou eu. Um membro da família vai vir honrar essa exclusão. E no lugar de suicídio, tem pessoas que morrem, se matam para honrar um excluído. Complexo? Não é? Por que isso acontece? Por que a pessoa que é excluída, tá? Vamos supor, toda família tem um excluído. Todos. Se vocês falar, você perceber aí, vocês já vão acessar um. Toda família tem um. Ou que se exclui, ou que foi excluído, toda família tem. Tá? O que acontece nesse lugar? Ele, para pertencer, tá? Ele abarcou tudo de bom e ruim. Inconscientemente. Porque eu falei para você, o inconsciente olha para onde? Para o sistema e para a falta do que lhe faltou? Ou olha para a vida? O excluído, ele olha para o sistema e para o que lhe faltou. Quando ele olha para o sistema e para o que lhe faltou, ele vai abarcar tudo que tem nesse sistema. Então, o que está nesse inconsciente coletivo do sistema? O Jung não fala do inconsciente coletivo? O que está nesse inconsciente coletivo dessa família? De bom e de ruim. O que tem lá? Ele vai pegar tudo para ele, porque ele fala, eu preciso pertencer. Eu quero o meu lugar, olhem para mim. Tá? Então, ele vai abarcar tudo. E aí entra, tá? As questões para onde você está olhando. Para o amor que cura, segue as leis do amor diante de uma perspectiva de empatia e acolhimento. Eu acolho o que eu recebi, eu agradeço o pai e a mãe que eu tive, a vida chegou a mim, está tudo bem, eu vou para a vida. Isso é o amor que cura, tá, gente? Eu vou para a vida. Aqui nós estamos falando, eu vou para o aprendizado, eu vou, né? Porque, gente, eu estou falando muito de postura, mas vocês vão chegar nesse lugar aí da pedagogia. É para vocês chegarem nesse lugar, tá? O amor que adoece é o excluído que quer pertencer e não sabe como. Eu quero pertencer, mas não sei como. Tá? Então, ele é o revoltado, o difícil, aquele que reivindica, tá? Tem várias formas de reivindicar o seu lugar. Se excluindo, ou é aquele que fica de canto, que nunca consegue participar de nada, não é efetivo em nada, para ele é indiferente, tanto faz como tanto fez, a vida está ali, passa, tá? Ou aquele que está lá e causando, né? Problema, dificuldade, distribuindo a desordem dele pro sistema. Porque ele quer, o que ele quer? Pertencimento, ele quer pertencer. Eu preciso pertencer, eu preciso ser olhado. Os que não estão aqui hoje, muitos deles estão nesse lugar. Pode até passar de novo, por favor. A lista de presença.
Quem assinou, quem não assinou, a lista de presença. Tá? Porque se eles não estão aqui, eles estão sendo o quê? Quem não está aqui está sendo o quê agora? Visto porque ele não... Nossa, fulano não veio, ciclano não veio. Tá? É inconsciente. Tá, gente? Quem quiser assinar, eu vou passar de novo. Olha, ela falou para passar, para ver quem que não... Tá? Então, aí, a inclusão e a exclusão, ela fala muito dessas questões que a gente está falando. Observando os sistemas que se interrelacionam dentro das leis sistêmicas, percebemos uma ordem regida pelo vínculo. Se eu não criei um vínculo com a minha família, tá? Eu fico presa nesse lugar, eu tenho dificuldade de criar vínculos. Tá? Eu tenho dificuldade de pertencer. Você já percebeu que tem gente que, quem gosta de cachorrinho, eu amo animal, que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa pegou o cachorrinho, comprou o cachorrinho, depois abandonou o cachorrinho. Como é que uma pessoa consegue fazer isso com o cachorrinho? Não é? A gente não fica indignada? Como é que a pessoa deixou o cachorrinho? Como é que a pessoa deixou o gatinho? Como é que a pessoa deixou o filho? Tá? Aqui, ó, dificuldades de vínculo. Tá? Eu não consigo criar vínculo com o outro. Eu tenho dificuldade porque eu não consigo olhar o meu lugar. Porque para mim criar vínculo, eu tenho que me olhar. Porque se eu não olho para mim, eu tenho que jogar a minha desordem para alguém. Eu tenho que jogar os meus problemas para alguém. Porque eu não consigo trabalhar eles. Sou eu que tenho que buscar da profundeza, tá? Trazer para a superfície e trabalhar. Não é jogando para o outro. Quem está no lugar de vitimização sempre está jogando para o outro. Podem perceber. Sempre, ai, porque fulano, ai, porque ciclano, porque beltrano, porque... Sempre tem uma história triste. Tá? Transpondo essa questão do sistema educacional, compreendemos a importância de cada indivíduo ter o seu lugar, pertencer ao sistema como um todo. Somente quando o indivíduo cria esse vínculo, ó a importância do vínculo, ele se torna leal ao sistema. Este é um ponto crucial da pedagogia sistêmica e como utilizá-lo ao favor da instituição. Gente, esse é o segredo-chave da pedagogia sistêmica. Porque se o indivíduo tem uma lealdade cega ao tamanho do sistema familiar, que ele se mata para pertencer, o que ele não faria na escola se ele conseguir ter vínculos? Se a escola conseguir proporcionar esse lugar. Se ele criar uma lealdade cega ao sistema institucional. Essa é a grande chave. Nós estamos falando da psique. Nós estamos falando da psique, por isso que eu falei, é um desafio da pedagogia sistêmica. Porque se ele cria uma lealdade sistêmica na família ao ponto que, por amor ou por dor, eu sigo vocês, porque eu quero pertencer, porque eu preciso desse lugar, na escola, se vocês trabalharem esse lugar por um amor que cura de uma forma saudável, ele vai falar, eu sigo vocês por amor. Eu tenho lealdade cega à minha hierarquia, eu tenho lealdade cega à minha professora, à minha diretora, eu pertenço a esse sistema transformou a minha vida, esse sistema é importante para mim. Tá? Então, por quê? Porque mesmo com as minhas dificuldades na minha casa, eu fui olhado, eu fui visto nesse lugar, e não de forma de exclusão, não num olhar de exclusão, de punição, mas num olhar de totalidade,
Eu vejo você e todas as suas potencialidades e dificuldades, porque todos têm potencialidades. Só que quando uma pessoa está numa lealdade cega, num amor que adoece, nós só conseguimos ver os defeitos e os problemas que eles nos trazem, né? E aí, gente, o julgamento, tá? O julgamento, isso eu vou falar para vocês de equipe. Quando nós julgamos, nós paralisamos a nossa evolução. O primeiro lugar que nós trabalhamos na postura sistêmica é o julgamento. Eu tenho que estar aberto, porque o julgamento, ele é a trave da crença limitante. Nós não falamos da crença limitante? Por que eu julgo? Porque o meu pensamento não alcançou aquele lugar, então eu julgo. Tá? Como que a gente fala nesse lugar? Vamos trazendo aqui, tá? As dificuldades enfrentadas pela família atualmente é lidar com crianças que não se saem bem na escola. Essas crianças frequentemente recebem rótulos variados, né? De médicos, pedagogos, professores, né? Como dislexos, déficit de atenção, hiperatividade, né? Ou difícil. Tais nomes e diagnósticos remetem a um repertório de medidas de apoio, de ajuda, medicações e outros tipos de propostas de soluções, cujos resultados são muito desanimadores. Vocês sabem, vocês estão lidando com esse dia a dia, tá? Só que por que é desanimador? Por quê? Porque existe o quê? Como é que a gente trabalha lá nos Filhos da Tempestade? Ah, eu sou obsessivo compulsivo. Eu já tentei suicídio. Minha mãe já não me aguenta mais. A mãe chega atrás do filho, eu estou atendendo, ela fala assim, a minha filha, eu não aguento mais. A menina está aqui do meu lado. Eu não aguento mais, eu já fiz de tudo. Ela não tem jeito. A menina está do meu lado. Ela está ouvindo a mãe dela falar isso. Ela é obsessiva compulsiva. Tá? Ela está reforçando o comportamento. Então, esse lugar eu tive que trabalhar com a filha e com a mãe. Porque eu falei, gente, ela não é obsessiva compulsiva, ela é a fulana, né? Vou dar um nome fictício, Patrícia. Ela é a Patrícia. E atrás da Patrícia existe muito mais do que o rótulo que foi dado por um profissional da área da saúde. Correto? Ela não é o rótulo que ela recebeu que vai definir quem ela é e quem ela vai ser. Então, nós temos que olhar aí. Não é o rótulo que ela recebeu, tá? Eu tenho um menino que tem mãe e pai cegos. Ele nasceu de mãe e pai cegos, tá? E esse menino é um menino exemplar. Ele é o filho que todo pai queria ter. Eu falo para ele faz tudo para a mãe, para o pai, ele leva, ele busca, ele põe, ele anda na rua com os dois, o pai agora está com câncer, ele está ajudando o pai, entendeu? E ele desenvolveu o quê nesse lugar? Déficit de atenção. Por quê que ele desenvolveu déficit? É simples de você. Pensa uma criança que desde quando nasceu, ter que tomar conta de todo o ambiente o tempo todo à sua volta. Pai e mãe cegos, gente. Pensa. A responsabilidade que ele carrega. Tá? Então, a atenção dele não consegue se focar. Por quê? Porque ele aprendeu, no lugar dele de nascença, que ele precisa cuidar do entorno, porque o pai e a mãe estão cegos. Se vai para a rua, se tem carro, se o ônibus está chegando, se não está, se vai entrar, se vai... Consegue perceber?
Então, ele desenvolveu uma capacidade, na verdade, para lidar com a situação adversa que ele vive. Então, assim, não pode ser rotulado, tudo tem um porquê, né? Então, quando a gente olha esse lugar, a gente vai começando a entender a importância da gente dar lugar para quem tem dificuldade de ter lugar, tá? Os alunos difíceis são aqueles que estão a reivindicar o seu direito de pertencimento dentro do amor que adoece. Tá? Experiências têm demonstrado que as dificuldades escolares estão muito ligadas a processos familiares de fundo, como a gente falou. Tá? De novo aí o desafio. E o professor? A relação do professor com o aluno deve ser de serviço. Lugar de hierarquia eu sou o professor. Eu não sou a tia, eu não sou o pai, eu não sou a mãe. Isso é importante, gente, porque senão vocês não carregam os professores, os educadores, aqui tem diretores, mas se vocês não colocarem no lugar de direção, coordenação, naquele lugar de serviço, vocês não aguentam a carga. Vocês não vão chegar em casa e não vão aguentar a carga. Quantos que não desistem? Vocês devem ter colegas aí que desistiram. Tá? Então, vocês não podem trazer para vocês. Vocês têm que entender a importância desse local. Mas a importância de você estar bem nesse local e saber até onde você pode ir e até onde você não pode ir. Eu continuo servindo vocês por meio dos seus filhos, tá? Esse é o lugar do profissional. Ele tem que respeitar a raiz. Eu continuo servindo os pais através dos seus filhos. Tá? O professor está a serviço do aluno e da sua família. A família confia à escola o que possui de mais sagrado. O respeito ou a falta dele por parte do professor em relação a essa família pode incentivar ou obstruir o desenvolvimento e a capacidade do aprendizado do aluno. Visto esse lugar, tudo que a gente falou, vocês entenderam a importância do lugar de vocês, né, gente? Acho que vocês já conseguiram alcançar esse lugar aí, né, desde o início. O que fazer? Não se trata de mudar o destino de um aluno. Ninguém pode fazer isso, ou deve pretender fazê-lo. Por isso, o respeito é fundamental. Respeitar é aceitar aquela realidade exatamente como ela é. Lembra do lugar? Você tem esse desafio, você tem essa dificuldade, mas essa dificuldade, esse desafio vai te levar para um propósito maior. Você consegue ver? Esse lugar você pode estimular. Tá? Oferecer ao aluno o acolhimento que ele precisa, ele não precisa de alguém para julgar seus pais, tá? Julgar seus pais, estão certos ou errados para fazer de vítima, ele precisa apenas de um professor que diga, vá em frente, aqui você pode, eu estou aqui como seu professor, se precisar. É o lugar do professor. Tá? Não existe doenças incuráveis, só a falta da vontade. Não existe ervas sem valor, só a falta do conhecimento. Tá? Avicena essa frase. Eu adoro essa frase. Não existe erva sem valor, só a falta do conhecimento. Tá? Aqui nós já falamos bastante, já estou indo para o final. Desenvolvimento pessoal e interpessoal, tá? A importância da postura sistêmica. Desenvolvimento pessoal nos focos importantes da pedagogia. Os objetivos centrais em promover autoconhecimento. O educador que permite, né, que o educador explore as suas questões internas, suas dores.
Então, você vai trabalhar o seu lugar para depois poder perceber a importância, a sua potencialidade, as suas fragilidades e o que esse lugar seu de potencialidade e fragilidade intervém no seu lugar profissional. Porque, às vezes, você vai estar discutindo com uma mãe, mas aquela discussão diz mais de você mesmo do que da própria mãe. Se você consegue, como profissional, perceber isso, você vai falar, não, peraí, esse lugar tem muito a ver comigo, então eu vou me resguardar mais, porque eu sei que eu posso. A gente também, quando está atendendo, gente, a gente também vem com casos que ressoam com as nossas feridas. E aí a gente tem que falar, não, eu sei que isso é meu. Então, vou me resguardar, vou pedir para uma colega atender, para que eu não possa misturar o que é meu aí. Tá? Melhorias nas relações. Quando começamos a nos curar, né? Quando começamos a nos curar, tá? As nossas relações se curam conosco. Isso é postura sistêmica. Tá? Por que a gente está falando disso? Se o sistema está doente, se nós estamos com os dados da OMS, com os nossos jovens de 15 a 25 anos, tirando a própria vida, é porque as raízes das instituições hoje estão doentes. Nós não podemos ser negligentes nesse olhar. Seria a negligência. As relações são um reflexo do que somos. Quando estamos em paz conosco mesmo, essa paz se irradia para todos os lugares em que estamos. Percebendo todas as relações como um todo, abrimos espaço para entender ao invés de julgar ou excluir. Isso proporciona um ambiente de harmonia e compreensão mútua. Tem uma frase do Bert que ele fala, que agora eu não lembro, mas ele fala de humildade, e ele fala assim, ele fala que para certos líderes o conflito é bom, tá? Tem gente que gosta do conflito. Por que gosta do conflito? Eu falei, é muito profunda, porque o conflito te traz um lugar de poder. Tá? Principalmente vocês, né, que são diretoras, coordenadoras, né? O conflito traz um lugar de poder. Porque chega para você, né? Então, se a pessoa não entender também esse lugar, é importante, porque quando você começa a trabalhar esse lugar de harmonia, tá? Não vai ser necessário mais esse lugar de poder, porque os conflitos vão diminuir. Existe uma união de trabalho, uma força, uma vontade, né? Existe uma harmonia, existe diálogo, existe cumplicidade. Tá? Então, esse lugar de poder vai perdendo força. Então, até na formação de postura sistêmica, nós trabalhamos esse lugar de humildade. Porque você precisa ter humildade para se olhar. Você precisa ter humildade para reconhecer as suas falhas. Você precisa ter humildade para trabalhar isso, falar, não, isso é meu, eu assumo, traz para mim. Eu quero olhar para isso. Tá? As melhorias nas relações e o seu olhar, né? Como é que está aqui, gente? Então, eu vou trazer essas duas caixas. Como é que você está nesse lugar, tá? O conhecimento proporciona a quebra das crenças limitantes e rompe com os julgamentos que nos impedem de alcançar a solução, criando novas neuroredes, tá? Isso a neurociência já traz. Eu não vou falar de neurociência aqui, não é objetivo, tá? Mas a neurociência já fala disso. Nós temos 3 tipos de cérebros, temos o cérebro reptiliano, temos o límbico e o córtex.
E, infelizmente, a neurociência prova a teoria do Freud hoje em dia, que nós estamos infantilizados, tá? Porque não estamos conseguindo alcançar o neocórtex como deveríamos, tá? Nós estamos entre o reptiliano e o límbico, que é sistema de fuga, de medo, de raiva, de ataque, que é o sistema de sobrevivência, instinto, tá? E emoções, límbico. Só que quando eu saio daqui e vou para a emoção, e as minhas crenças são limitantes, e eu julgo, para onde eu volto de novo? Para o reptiliano. Como é que eu vou para cá? Aqui está a solução. Aqui está o raciocínio, o discernimento, a inclusão, a força. Como é que a gente está trabalhando o nosso cérebro, né? Então, quando a gente olha para esse lugar, a gente tem que ver que tem um micro, que fecha na caixinha, tá? Preso somente nos nossos sistemas e no que nos interrelacionamos ali, fechadinho. E o macro, me liberto através do conhecimento para soluções, saio da caixa, utilizo, vou para o córtex, penso, raciocínio, vejo o que é meu, o que não é, o que é do outro, o que é da família, como é que eu posso fazer, quais as ferramentas disponíveis hoje para mim lidar com essa solução, para trazer melhor solução, para que isso não vire mais um problema, porque às vezes a gente entra numa bola que de um problema a gente vai para o outro, porque a gente não consegue achar a solução, né? Então a gente fica. Isso na psicologia chama looping. A gente vive em looping, correndo atrás do próprio rabo. Tá? Como é que a gente sai do looping e vai para algo diferente, para algo maior, tá? E para ir finalizando, eu vou trazer essa história aqui, não sei como está o tempo, já deve ter passado, né, Gabi, que a gente deu 15 minutos. Olha, No Centro Sentimos Leveza, é um livro do Bert Helling, que a gente gosta bastante. Eu vou trazer essa história. Uma pessoa se põe a caminho, olhando à sua frente, vê ao longe a casa que lhe pertence e o caminho para lá. Ao chegar, abre a porta e penetra num salão preparado para uma festa. Essa festa compareceram todos aqueles que foram importantes em sua vida. Cada um que vem traz algo, permanece em algum tempo e parte. Cada um traz um presente especial, cujo preço total já pagou, de uma forma ou de outra. Assim vem sua mãe, seu pai, seus irmãos, um avô, uma avó, os tios e as tias. Todos os que cederam lugar a você, todos que cuidaram de você, vizinho, talvez, amigos, professores, parceiros, filhos, todos os que foram importantes em sua vida e que ainda são importantes. Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim como o pensamento vem, traz algo, permanece algum tempo e parte. Como os desejos e os sofrimentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo e partem. Como também a vida vem, nos traz algo, permanece algum tempo e parte. Terminada a festa, aquela pessoa fica com a sua casa cheia de presentes, junto dela só permanecem aqueles aos quais convém ficar mais um pouco. Ela vai à janela, olha para fora e avista outras casas. Sabe que nelas um dia haverá uma festa também. Ela comparecerá, levará algo, ficará algum tempo e partirá. Nós também estamos aqui numa festa. Trouxemos algo, recebemos algo, ficaremos ainda algum tempo e partiremos. Tá? Assim é o processo. E a postura humanista, tá? Que a gente possa enfatizar
porque tudo que nós falamos aqui fala dessa postura também. Tá? Cultivar um ambiente de aprendizado, tá? A visão pedagógica, o educador, tá? Nós, como educadores, o que deixamos é a consciência e o conhecimento diante de uma postura que ficará para sempre no coração dos indivíduos. Não eduque seus filhos para serem ricos. Assim, eles saberão o valor e não o preço. Tá? E, finalizando aqui, tudo que a gente conversou. A consciência sistêmica envolve a compreensão das interconexões, interdependências no sistema educacional, que resulta em empatia. É a capacidade de compreender as experiências do outro, que gera um vínculo. Criação de laços significativos na comunidade educacional, a lealdade cega, que leva a lealdade cega, que representa um compromisso incondicional com o grupo. Tá? Querem tirar foto? Eu espero. É interessante esse esqueminha aqui. Essa foi uma... Aqui, quando o indivíduo cria um vínculo e se sente pertencente, o educador, então, consegue direcionar o aluno na ordem do amor. Tá? Empatia, vínculo, lealdade cega. Com o vínculo estabelecido, o aluno confia no educador, permitindo ser orientado na ordem do amor. Os alunos aprendem a reconhecer e respeitar as hierarquias existentes. Os alunos são encorajados a desenvolver um senso de pertencimento à comunidade escolar. Os alunos aprendem a equilibrar suas necessidades individuais com a necessidade do grupo, da comunidade, da escola como um todo. Porque pensa, vocês proporcionando esse lugar, eles vão entender as relações, eles vão entender as trocas e vão saber que ali é assim que funciona. E aí vocês vão estar trabalhando a postura dos alunos para a vida. Tá? Incluir o indivíduo dentro das suas potencialidades, despertando o que cada um tem de melhor, é uma habilidade essencial na prática educativa. Nessa nova postura, o educador reconhece e valoriza as habilidades únicas de cada aluno, promovendo um ambiente de aprendizado que celebra a diversidade e incentiva o crescimento pessoal e acadêmico de todos. Tá bom? Muito obrigada!